Eu sempre pauso para a gente não, para esse papo não ficar lá perdendo tempo. Quem vai assistir, né, fica perdendo tempo, o papo não faz sentido nenhum, né? Mas, e às vezes esqueço de soltar. Obrigado, David. Então, ó, semana passada, a gente precisava terminar a nomenclatura dos íons. Então, assim, quando eu tenho um ácido qualquer, HX, e a gente coloca ele em água, ele sofre a ionização. Não é que nem o sal, por exemplo, que eu já tinha NaCl e jogo na água e fica Na mais e Cl-. Porque no sal, o Na no NaCl já era Na+. O Cl no NaCl já era Cl-. Então, quando a gente faz a dissociação, quando a gente faz a separação, eu já tinha um cátion e um ânion e só separei eles. Então, os nomes permanecem. Por exemplo, ó, cloreto de sódio forma um cátion sódio e o íon cloreto. Então, sódio e cloreto, cloreto de sódio. Né? Então, os nomes nos compostos iônicos não precisam mudar. Por quê? Porque eles já eram daquele jeito e vão continuar sendo daquele jeito. Então, beleza. O que acontece na ionização? Na ionização, muda-se a estrutura. Era um composto covalente e deixa de ser um composto covalente, formando um composto iônico. Então, na ionização, a estrutura muda, o nome tem que mudar. Existe uma regra bem tranquila para você mudar o nome. O começo do nome permanece sempre igual. O ânion vai ser formado pelo elemento, pelo que não é o hidrogênio. Então, quando o elemento perde o hidrogênio, ele forma o ânion. Então, um ácido, ele vai ter 3 terminações possíveis. O ácido pode terminar em hídrico, que são os não oxigenados, os que não têm oxigênio. Pode terminar em ico, para os que têm oxigênio, que são os principais. E vai terminar em oso, para aqueles que perderam o oxigênio. O ânion, ele vai ter 3 terminações também. Todo ácido terminado em hídrico vai terminar em eto. Todo ácido terminado em ico vai terminar em ato. Todo ácido terminado em oso vai terminar em ito. Normalmente o pessoal põe em ordem alfabética aqui, A, E, I. Eu prefiro assim, é uma frase horrível, mas é a frase que eu conheço para vocês tentarem decorar, ó, de trás para frente. Mosquito, teimoso. Te mato, te pico. Te meto no vidrico. Horrível, horrível, mas é bom para vocês decorarem. Mosquito, teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então, essas terminações são as terminações que, vamos dizer assim, vão mandar no nome dos ácidos. Na aula passada, a gente precisava terminar o último exercício que eu não fiz porque eu não tinha falado lá do ácido, né? Cadê? Ó, equacione a ionização dos ácidos e dê nome para os ânions. Então, a ionização, ele quer a ionização total, né? Toda a ionização. HClO2. O HClO2 é qual ácido? Qual é o nome desse ácido, HClO2? Ácido cloroso. O ácido clórico é o HClO3. Então, ele perdeu um oxigênio e formou o ácido cloroso. Na ionização, ele só tem um H+, então vai formar um ClO2-, certo? Então, ácido cloroso vai formar o ânion ClO2-. Bom, cloroso vira ito. Então, ácido, o ânion clorito.
Vocês devem estar escutando muito do hipoclorito. Quem é o hipoclorito? É o clorito que perdeu mais um oxigênio. Então, é o ClO-. Né? O hipoclorito é o princípio ativo de um monte de desinfetante. O principal deles é a cândida. Gente, vocês estão vendo metade da minha tela de fundo, né? Olha que relaxo, né? Agora sim. Ainda bem que não tem nada que vocês não possam ver na minha tela de fundo, não tem. HNO3. Quem é o HNO3? Ácido nítrico. Então, na ionização, ele perde um H+, e o NO3 menos. Então, o ácido nítrico forma nitrato. Então, o ICO vai virar ato. Beleza? Suave isso, né? O outro, H2SO4. Bom, aqui ele pediu a ionização, então faz a ionização total. Vai formar 2H+, mais SO4, 2-. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico e o fosfórico, que é o próximo, você vai perceber que o ânion não só troca o finalzinho. Ó. Aqui o ICO teria que virar ato. Aí ficaria sulfurato. Sulfurato, sulfurato, falando rápido, ele virou sulfato. Então, antigamente, ele era chamado de sulfurato. Mas agora a gente só chama, né? Só fala sulfato. Não estranhem, sei lá, você pegar em algum lugar, um livro muito antigo, alguma coisa mais assim, o sulfurato é a mesma coisa que o sulfato, tudo bem? Então esse UR aqui, ó, foi caindo em desuso, é que nem o because, que está virando caos, só lá no inglês. É bem isso, né? Então, por fala, você quase não fala o R, então ele acabou desaparecendo. O H3PO4 é a mesma pegada. Ele vai virar 3H+, e o PO4, 3-. Era o ácido fosfórico. Perdeu 3H+, e o ICO virou ato. Era fosforato, só que agora virou fosfato. Tranquilíssimo. Beleza, gente? Suave esse negócio? Eu tô olhando a cara do David, não a minha aqui no cantinho. Aí eu me perco, não sei se... calma aí, deixa eu minimizar esse negócio. Gente, olha que legal, ó. Você falou, nossa, o Vani enrolou pra caramba, perdeu maior tempo com ácidos. Olha a próxima aula. Ionização de ácidos e ânions derivados. Mesma aula. Então, ó, a gente já fez a aula 17 e 18. Na verdade, para a gente terminar a aula 17 e 18, só falta uma informação, que é uma informação que provavelmente vocês já devam ter escutado. Se ainda não escutaram com o Márcio na ligação covalente, com certeza vão escutar com o Márcio lá nos compostos orgânicos, que é a tal da ligação sigma e a ligação pi. Quando você monta a estrutura de um ácido, ele tem ligações covalentes. E, às vezes, para determinar força e coisas do tipo, antigamente eles usavam esses dados. A ligação é sigma, a ligação é pi. A ligação sigma, ela é mais intensa, ela é mais forte. É a primeira ligação. A ligação pi é menos intensa. Né? Então, ser sigma ou pi influencia na facilidade de entrar, né, de sair ou não os ânions H+, aí, os íons H+, e formar os ânions. Então, assim, ó, ligação simples, sigma. Quando você tem uma ligação dupla, a primeira é sigma, a outra é pi. Quando você tem uma ligação tripla, a primeira é sigma e as outras são
π. Então é sempre assim. A primeira interação entre dois átomos, então você tem dois átomos. A primeira interação, o primeiro compartilhamento é sempre do tipo sigma, é o mais forte. Depois, acontece por causa da geometria. Você pensa que todo átomo, no máximo, pode fazer 4 ligações. Então, no máximo, os elétrons deles estão distribuídos na forma de um tetraedro. Então, você tem um núcleo, né? E você tem nuvens eletrônicas na forma do tetraedro. Se você encostar a primeira nuvem, né? Para encostar as outras, essas nuvens têm que distorcer, elas têm que entortar. Então, um átomo, na melhor das hipóteses, o máximo de ligação, ele teria o núcleo dele e ele teria 4 regiões no espaço possíveis de fazer ligação. Quando ele encosta a primeira região dele com a primeira região do outro átomo, para ele fazer uma ligação dupla, essas duas teriam que entortar uma na direção da outra. Para fazer a tripla, essas duas teriam que entortar uma na direção da outra. E por isso que a gente nunca vê uma ligação quádrupla. Porque daí, se você, mesmo que você entorte essas, a quádrupla você não consegue entortar por questões tridimensionais. Então, a ligação mais fácil é do tipo sigma. Elas só encostam, compartilham a nuvem e já era. As outras nuvens, para poderem se compartilhar, elas precisam sofrer uma distorção nesse campo eletromagnético que é a nuvem eletrônica, né? A nuvem eletrônica nada mais é do que um campo eletromagnético. Então a gente precisa torcer esse campo eletromagnético para ele encostar. Não é fácil. Então a energia é menor. Então quando a gente fala de sigma e π, a sigma é mais forte, a π é mais fraca. Por quê? Por causa de geometria molecular. A sigma é facinho de se encontrar, porque ele só encosta uma nuvem na outra, e a π você precisa fazer distorção. É mais difícil de se encontrar. Tudo bem isso? Tranquilo? Né? Eu não sei, o Márcio já tinha falado isso para vocês ou já tinha citado isso? O David está chacoalhando a cabeça. Às vezes, bom, eu quando dou aula na frente do Márcio, eu acabo não citando em ligações e eu cito só lá em orgânica, porque isso, na verdade, para ligação covalente, para o comecinho, não serve de nada. Aí lá na ligação, nos compostos orgânicos, quando você vai falar de adição, substituição, aí o sigma e π tem alguma relevância, né? Então, eu acabo, quando dou à frente do Márcio, só comentando isso mais para o fim do ano. Mas, bom, dá na mesma, né? Ele falou agora e provavelmente lá em orgânica ele vai recordar isso aí com vocês. As tarefas aqui, ó, eu tô pequenininho falando, né? Olha que burro, meu. Gente, quando acontece umas burrices dessas, vocês me chamam, me xingam, falam, eu não tô te vendo, meu. Você tá falando, desenhei lá, o desenho já era pequeno na lousa, porque era só um cantinho, ainda com a tela compartilhada, né, gente? Bom, mas vamos lá, ó. Faça ionização em etapas do ácido e dê o nome do ânion. Professor, desculpe. Professor. É a Larissa que quer falar com você. Ela tá com a mão levantada. Obrigado. É que eu só tô vendo a sua carinha e da Esther. Fala, Larissa. Oi, professor, tudo bem? Tudo jóia. Ô, professor, você pode só me informar o porquê do hídrico? Tipo, igual você falou, ele é sem oxigênio, com oxigênio? É que eu queria só para escrever aqui. Na verdade, assim, o motivo do nome eu não sei. Por que eles chamaram de hídrico, eu não sei. Né? A terminação hídrico indica justamente que não tem oxigênio. Quando a gente fala do ácido, né, o ácido sem oxigênio, sem oxigênio, né, não sem oxigênio, sem oxigênio, ele vai terminar em hídrico, tipo assim, todos que não têm oxigênio terminam em hídrico. E eles classificam esse ácido como, né, o ácido não oxigenado ou ácido hídrico. E com um H aí, mas o hídrico ali vem de hidro. Eu não acredito que essa terminação hídrico tenha alguma coisa a ver com água. Eles chamam de ácido, né, hídrico, e aí ele termina
mas eu não acredito que seja derivação de água, mas eu não sei da onde vem essa derivação. Não, professor, é igual você falou na hora da aula, que eu acabei não pegando. É quando você falou hídrico sem oxigênio. Oso, aí eu esqueci o resto, entendeu? Desculpa. Então, ó, o Mas hídrico, obrigado. eu pensei que você queria saber o final né, da onde surge esse nome. Bom, o hídrico é ácidos não oxigenados. Ico, os principais oxigenados. E o oso, quem perdeu oxigênio dos oxigenados. Sem oxigênio, os principais oxigenados e perdeu oxigênio nos oxigenados. Beleza, obrigado, professor. Nada, imagina. Ó, vou apagar aqui e vou pôr os ácidos que eles querem que eu faça aí a ionização. E aí a gente já mata esse negócio. E aí eu vou parar de compartilhar para vocês enxergarem minha lousa grande. Então, ácido fosfórico. Ele quer as ionizações, tá? A gente tem que fazer todas. O fosfórico vão ser 3. O carbônico vão ser 2. O sulfúrico também vão ser 2. Será que dá? Então, vamos fazer assim, ó, para ficar mais bonitinho. Carbônico. O sulfúrico. E o sulfídrico. Depois faça a fórmula estrutural do nitroso e carbônico. Aí não vai ter jeito, vou precisar apagar de novo. Estava com esperanças de uma lousa só a gente fazer todos os exercícios. Mas é nitroso e carbônico. Beleza. Então, ó, deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, vamos lá. Ó. Ele quer as ionizações. Então, eu tenho que fazer uma por uma. Se eu tenho 3 Hs, vai sair o 1. E vai sobrar o íon H2PO4. Gente, tem um nome esse íon. Sobraram 2 hidrogênios e formou o íon fosfato, PO4-. Então, ó, aqui não é o ácido fosfórico. Então, esse cara, o PO4, seria o fosfato, porque é fosfórico, tudo bem? Então, aqui seria fosfato. Beleza? Todo mundo? Só que sobraram 2 hidrogênios. Então, eu chamo esse íon aqui de dihidrogenofosfato, porque sobrou 2 hidrogênios no fosfato ainda. Então, até existe um nome para esse cara. Né? Ó, vou pôr aqui de azul. Dihidrogenofosfato. Eu posso continuar fazendo as ionizações. Na verdade, eu devo, né? Ele me pediu. Então, o dihidrogenofosfato vai perder mais um H e vai sobrar HPO4 2-. Aí só sobrou um H. Então, esse cara vai se chamar hidrogenofosfato. Aí eu continuo, eu faço a outra ionização. Ó, o hidrogenofosfato perde mais um H+, e forma o fosfato. Bom, acabou os hidrogênios aqui. Então, acabou a ionização. Beleza? Tranquilo isso? Então, aqui eu formo o fosfato. Ô, Vânia, Oi, quem me chama? é o Breno. Fala, Breno.
Eu sempre, tipo, pulei, eu já fiz direto, acho que eu sempre fiz errado. Então, tipo, eu faço H3PO4 e eu coloco como produto 3H mais mais PO3 menos 4. Então, ó, você precisa ficar esperto, Breno, com o pedido. Se ele pedir a ionização, ele está pedindo uma só. Ele quer a total. Quer que você faça exatamente o que você falou, virando 3H+, e o PO4 3-. Se Ah, ele pedir as ionizações, então você vai tirando H por H. Então você tem que ficar esperto com o que ele pedir. Então, se ele pedir a no singular, uma ionização, você faz a total. Se ele falar as ionizações, então aí você vai ter que fazer uma por uma. Se ele tiver 2 Hs, você vai fazer 2 ionizações. Se ele tiver 10 Hs, você vai ter que fazer 10 ionizações. Tudo bem? entendi. Mas o jeito que eu fiz, então, se ele tivesse pedido uma etapa só, tá certo. Perfeito, corretíssimo. Sem problema nenhum. Mas aí Beleza, você só obrigado. precisa ver qual é a pedida. Tem que ficar esperto. Tá bom? Beleza, valeu. Professor, Oi? desculpe, eu não consigo levantar a mão. É, depois que ele vira um ânion, ele perde a propriedade de ácido nesse caso ou não? Esse ânion, sim. O Não, os fosfato. anteriores, tipo. Não, aí ele continua ácido, porque eles ainda têm a possibilidade de, em água, liberarem os H+. A Ah, tá, força desse justo. ácido vai ser menor. Então, Hum, a força do dihidrogeno-fosfato vai ser muito menor do que do ácido fosfórico. Mas ele uhum. continua com capacidade ácida de liberar íons H+. Ok, justo. Obrigado, professor. Nada, imagina. Ó, o H2CO3, vamos lá, primeira ionização. H+, e HCO3 menos. Esse cara tem um nome oficial: hidrogeno carbonato. Só que ninguém conhece ele como hidrogeno carbonato. Como que a gente conhece o tal do hidrogeno carbonato? Ó, muito mais fácil. Bicarbonato. Então, o nome oficial do HCO3-, hidrogenocarbonato. O nome usual dele, bicarbonato. Então prestem atenção nesse, porque o bicarbonato é um nome usual, mas eles empregam nas provas. Então você vai ver que em alguns lugares eles não usam hidrogenocarbonato. Eles chamam de bicarbonato e você que se vire para saber quem é o cara. Então bicarbonato você tem que conhecer o nome usual, principalmente a VUNESP. Só que o chato da VUNESP, meu, é que ela faz prova, sei lá, para quantas outras instituições, né? E eles usam o bicarbonato e dane-se, eles não chamam de hidrogenocarbonato. Eles só chamam de bicarbonato. A FUVEST, a Unicamp, quando põe lá bicarbonato, e aí entre parênteses, hidrogenocarbonato. A Unesp não faz mais isso. Ele põe bicarbonato e você que se vire para saber o que é o bicarbonato. Então, ó, o bicarbonato, o hidrogenocarbonato, ainda pode ionizar e formar o carbonato. Certo? H2SO4, mesma pegada. Aqui você vai fazer duas ionizações. Então, você vai liberar H+ e SO4. Opa, HSO4. Menos. Esse cara também é o hidrogeno sulfato. Ele também pode ser chamado de bisulfato, mas é menos comum, né? O bicarbonato é muito comum. O bisulfato é menos comum. Pode aparecer como bisulfato, mas não é tão comum assim. O hidrogeno carbonato, o hidrogeno sulfato, perde um H+ e vira sulfato. Aí acabou a ionização. O sulfídrico, mesma pegada, ele libera um H+ e forma o HS-. Ácido sulfídrico, então, é hidrogeno
sulfeto. Mesma pegada do hidrogênio sulfeto pode ser chamado de bisulfeto. Você percebeu quando que a gente usa esse prefixo bi ou não? Você percebeu? Quando você tem dois hidrogênios e perde um. Aí, em vez de você chamar de hidrogênio alguma coisa, você chama de bi alguma coisa. Então, ó, dois hidrogênios, só perdeu um. Hidrogênio carbonato ou bicarbonato. Dois hidrogênios, só perdeu um. Hidrogênio sulfato ou bisulfato. Dois hidrogênios, só perdeu um. Hidrogênio sulfeto ou bisulfeto. Só que o bicarbonato é um nome usual aceito. Aparece em vários lugares. Bisulfato, bisulfeto, não aparece. Então você tem que ficar esperto com o bicarbonato. E o hidrogênio sulfeto, perdendo H+, forma o sulfeto. Beleza? Tranquilo isso? Suave? Professor, Oi, fala. tipo, tá pegando metade só da lousa. Você pode só virar um pouquinho a câmera? Sim? Um pouco mais. Mas... Isso. Obrigada. Nada, imagina. É que Professor, eu tenho que tomar cuidado para não filmar as minhas ferramentas, senão eu apanho da Tamira. Quem mais quer falar? professor, sou o Johan. Fala, Johan, beleza? Tudo certo. Eu tenho dúvida na B ali, que é o ácido carbônico. Ele não é instável? Ele não viraria água e gás carbônico? Isso, é que ele pediu a ionização, Johan. Então aí você monta a ionização. É muito, muito, muito mais fácil. Sei lá, em termos estatísticos, sei lá, a cada 1000 ácidos carbônicos, 999 vão virar água e gás carbônico e um vai virar o H+, e o HCO3-, depois o HCO3- poderá formar o CO3-2-. Então, assim, em termos de probabilidade, a chance disso aqui ocorrer é muito baixa. É muito mais favorável, muito mais fácil ele virar água e gás carbônico. Mas, assim, você tem que fazer o que ele está pedindo. Ele pediu a ionização, ele não pediu a decomposição. A decomposição seria ele virar água e gás carbônico. Então, aqui ele pediu a ionização, a gente tem que montar a ionização. Mas é muito mais difícil de acontecer mesmo. Tá certo o que você falou. É mais fácil virar água e gás carbônico. Tá bom? Beleza, obrigado. Nada, imagina. Posso apagar tudo aí? Oi, quem que... É a Natália. Fala, Natália. Eu tenho uma dúvida sobre, tipo, essa questão dos ácidos. Quando eu vou fazer, sei lá, ele pede para eu fazer a reação de ionização, sei lá, do ácido, que o elemento é o, sei lá, o manganês. Como que eu sei como é que monta isso? Tipo, como é que é o ácido? Tipo, é H o quê? O quê, entendeu? Eu sei que quando são outros, por exemplo, sei lá, o bromo, dá para você fazer pela questão da família. Tá na mesma família do cloro, então ele vai agir como... Tá na mesma família sei lá, do flúor, então vai agir como? Mas e esses que são da parte B da tabela? Isso, ó, assim, você tem duas opções, Natália, aí não tem muito jeito. Ou é de alguma família parecida com uma dos principais e você usa ela como referência, né? Então, você falou, tá certo, ou cloro ou flúor, né? Ele pediu bromo. Então, o flúor é da família, o cloro é da família. Eu sei o do flúor, eu sei o do cloro, repete pro bromo, pronto, acabou, resolvido o problema. Então, se você tem alguém da família, beleza. Se você não tem alguém da família, ele vai ter que te dar qual é a carga. Então, sei lá, ele te dá a estrutura do permanganato de potássio, que é o K2, MnO4. Então, você sabe que, como é K2, a carga do MnO4 é 2-, então ele vai ter 2H+. Ou ele te dá já direto o ânion, com a carga.
E aí, para cada carga negativa, você precisa de um H+. Então, se ele tiver 2 cargas negativas, você vai pôr 2 H+. 3 cargas negativas, 3 H+. Mas aí você vai precisar ou uma coisa ou outra, ou conhecer a família, e se for da família B, ele vai ter que te dar o ânion, né? Não tem como você descobrir. Os ácidos principais, é Entendi. natural você saber decor, né? Mas os outros não. Então ele vai te fornecer um ânion ou lá uma estrutura de um sal em alguma coisa, sei lá, vai. Às vezes o texto é só para isso, ele te dá lá um texto gigante para te dar uma estrutura de um sal qualquer, para você saber a carga do ânion, para saber quantos H+ você vai ter na sua estrutura, né? Então, normalmente é isso. Tá. E aí, por Decor, exemplo. não encane com isso. Eu vou decorar as cargas de todos os ânions. Pelo amor de Deus, né? Não encana com isso, não. Tá. Porque aí, por exemplo, na tarefa tava pedindo, tipo, o nome, aí era do HMNO4. Aí eu fiquei, putz, como é que eu dou o nome disso? Então, não precisa, ele teria que ter me dado uma informação sobre a carga. E isso, o MnO4- é o íon manganato, né? Daí ele teria que te dar alguma Tá. coisa, né? Não encane com isso. Para os ácidos fora Beleza, obrigada, não professor. encana com isso, gente. Provavelmente ficou em algum lugar aí faltando uma informação desse tipo. Não fica, não tenha desespero quanto a isso, pelo amor de Deus. Posso apagar aqui? Ninguém falou nada, eu vou apagar. Às vezes o avô da Tamira não se sentiu muito bem, aí é mais velhinho, né? E aí ficou meio zonzo, desmaiou, caiu, bateu a cabeça, teve que levar no hospital para ver o que era, né? Ele tá desidratado. Esse tempo seco, vocês estão bebendo água? Outro dia eu falei com a minha mãe no telefone, falei, seu irmão tá meio zonzo, meio não sei o que aqui, né? Jovem, assim, mais novo que eu. E passando mal, não sei o que. Eu falei, mãe, ele tá bebendo água? Aí minha mãe, por quê? Eu falei, tá seco pra caramba, frio, a gente não fica cansado, a gente não bebe água, né? Tá todo porque tá sem água, tá desidratado. Dito e feito, tomou 1 litro de água lá, tá bom. O que foi, Sofia? Com fome. Mas eu não posso fazer comida agora. Pega um todinho pra você. E uma banana na geladeira. Minha filha aqui, ó. Vem aqui mostrar sua cara de emburrada pros outros. Aí, ó. Tô com fome. Ó, a cara de emburrada de tô com fome, ó. Parou aqui na porta, tô com fome. Só porque a mãe tá dormindo, se vira, meu. Pega um todinho lá. Tá. Saiu batendo o pé que tá com fome. O que eu vou fazer? Então, aí eu levei, aí, né, a Tamira, né, se morrer é melhor que a Tamira, que fique viva e cuide das crianças, né? Então eu falei, não, fica aí em casa, eu vou levar seu avô no hospital, porque o pai dela é grupo de risco, a tia dela é grupo de risco, ninguém ia levar o avô no hospital. Eu falei, não, fica aí que eu levo o avô no hospital. Aí tava conversando com a médica, ela falou, ó, vai morrer gente pra caramba nas próximas 3 semanas. Porque entrou na favela. Ela trabalha lá numa UBS, assim, né? Ela falou, ó, não tinha chego nas periferias ainda. Agora chegou. Ela falou, nas próximas 3 semanas pode contar aí que vai aumentar 5, 6 vezes o número de mortos. Gente, se vocês estiverem empregados, dispensa, manda ficar em casa. Se você tem algum funcionário que vai pegar o ônibus, não fique em contato com o povo que vai pegar o ônibus, porque é onde vai estar circulando o vírus nessas próximas 3 semanas. Transporte público e periferia. Então, fiquem espertos. Fala, Letícia. Ô, professor, acabou de sair uma matéria no UOL que a chance do vírus, tipo, de tudo isso se conter, tipo, tudo isso passar, é só depois do Natal. Nossa Senhora. Eu Caraca. acabei de ver. Tipo, eu não terminei de ler, mas eu vi aqui que tá falando que, segundo alguns estudos, alguns estudiosos apontam que tudo isso só vai se normalizar depois do Natal. Então, bom, pode ser, mas eu já vi que em algumas cidades, pela subnotificação e coisas do tipo, a porcentagem de infectados na cidade pode chegar já a 10%. Com 30% de infectados tem aquele efeito do rebanho, né? E começa a diminuir muito a circulação do vírus, porque 1/3 das pessoas
já está imune a ele, então diminui o volume de circulação. Eu não li em lugar nenhum. Eu preciso, depois me manda Tá. a matéria, eu mando lá no grupo, para a gente ver as referências e coisas do tipo. Às vezes, É que eu também não cheguei a ler ainda, né? Porque acabou de chegar e eu tô na aula. não, daí manda lá no grupo para a gente ler. Eu estou lendo bastante sobre isso. Porque eu acho de verdade que a gente volta depois das férias em agosto, assim, com bastante restrição, com bastante cuidado, né? Mas dezembro, aí, vixe Maria, É muito, né? o bicho vai pegar. E aí, né, não vai ter jeito de levar a vida. Eu acho que não é tipo terminar a quarentena Não, é tipo tudo se normalizar. A quarentena vai terminar porque, antes, tipo, mas tipo, imagina, já saiu da quarentena, mas as crianças vão pra escola, tipo, com maior proteção e tal. isso. Acho que Vocês viram os chinesinhos indo pra escola, velho? Meu, mó bonitinhos, mas tudo encapotado, assim, aí para na porta, a professora borrifa os bagulho lá, fica numa risca antes, não pode passar lá, aí ele para no bagulho, a professora borrifa os bagulho, aí ele levanta o pé, borrifa no pé e não sei o quê. É isso, gente, a gente vai ter que mudar as regras de higiene, né? Minha mãe tava falando, ontem eu tava falando com ela falou, eu vou no mercado agora, eu lavo tudo e guardo. Né? Antes a gente não fazia isso. Ela falou, mas é muito mais lógico. Por exemplo, a geladeira. Putz, você vai guardar coisa que veio da rua na geladeira direto. Melhor você já lavar. Ela falou, isso aí, a hora que acabar a quarentena, eu vou continuar fazendo. Antes de pôr na minha geladeira, eu vou lavar tudo e pronto, né? Ela falou, muito mais óbvio isso. Eu falei, são questões de higiene que a gente vai aprendendo e vai evoluindo, né? Então, por exemplo, o uso de máscara, né? Que, de certa forma, tipo, seria o viável sempre, não só agora, né? Sim, para as pessoas, né, que tem alguma... Depois, quem não tiver nada, beleza, mas quem tiver com algum sintoma de gripe e tudo, põe a máscara para sair de casa, né? Vai proteger todo mundo. Mas essa noção a gente vai ganhando, não vai ter jeito, né? A gente vai aprendendo a se comportar, né, como grupo. Vamos evoluir, gente. Uma coisa é certa. Depois desse ano, seremos pessoas... Os que sobrarem vão ser pessoas melhores. Certeza isso. Vai evoluir. Não vai ter jeito. A gente vai ter que melhorar, porque não tem como. Né? Já esqueci os ácidos. A gente ficou falando lá, ó, ácido nitroso e carbônico, que ele quer que a gente desenhe. Então, ó, nitroso, HNO2. Carbônico, H2CO3. Então, vamos lá, ó. O N tem 5 elétrons. Fica no meio. Tenho 2 Os, um de cada lado, ó. Então, esse O com esse N vai fazer 2 ligações. O O ficou estável, o N ainda não. Aí faz uma ligação, o N ficou. E aqui, beleza. Gente, o Márcio vai me xingar aí porque eu fiz os quadradinhos, mas é isso, né? É muito ruim fazer o desenho muito perto, porque vocês não vão ver direito, né? Então, esse esquema de representação é mais visual. Qual que seria a representação correta? Então, seria assim, ó. O O e o N com 2 parzinhos entre eles. Aí, esse N com esse O com 1 parzinho entre eles. E o O com H, 1 parzinho entre eles. Tudo bem? Fica mais enxutinha, fica mais compacta, mas assim é mais fácil de ver o que aconteceu. Bom, aqui, ó, estrutural. Então, essa ligação aqui é sigma, essa ligação aqui é sigma, e uma dessas aqui também é sigma. E a outra, a tampa caiu. E nem era verde e caiu, hein? Aqui. Normalmente o que cai aqui em casa é verde, né? Calma aí, gente. Vou pegar a tampinha, senão a caneta zoa.
Tranquilo? Então eu sei quais são as ligações sigma e pi. Todas as primeiras ligações sigma e as outras são do tipo pi. Alguém se mexeu aí, fez um barulho diferente? Ah, o Johan caiu. Ó, adiciona o Johan, aceita o Johan. H2CO3, C no meio, com 4 carbonos. Bom, deixa assim, depois eu... 3 Os e 2 Hs. Então, ó, esse O aqui tem 6. Esse O aqui tem 6. E esse O aqui tem 6. Cada H tem 1 e o C tem 4. Então, ó, H com O, H com O. Aqui, eu vou fazer aqui em cima para sobrar um H do lado para fazer com o O de baixo. O O com C e aqui, ó, um aqui e outro aqui. Né? Por isso que do jeito lá do Márcio fica muito mais bonitinho, né? Então aqui, na verdade, seria o H com O, com C, esse C com O compartilhando dois pares de elétrons, o O aqui e o H. E aqui esses Os têm mais 2 parzinhos. E esse aqui tem mais 2 parzinhos. Estrutural. H, O, C, O, H, dupla O. Certo? Bom, todas as simples são do tipo sigma. Então, sigma, 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 sigma e uma aqui, sigma. E esse que é diferentão da dupla, a outra da dupla, o pi. Beleza? Tranquilo isso, gente? Maravilha? Sem problemas? A gente vai até às 10, né? Maravilha. Olha que delícia. Agora a gente acabou, então, com os ácidos. E agora vamos para as bases lá na 226. Gente, sabe qual que é a vantagem? Base é muito mais fácil. Muito mais fácil. Posso apagar tudo? Prof, posso só fazer uma pergunta? Claro. É que eu faltei a aula passada e aí eu só queria tirar uma dúvida. Quando eu tenho um ácido, por exemplo, o H2SO4 que origina o H2SO3, o nome do H2SO3 vai originar do H2SO4, né? Isso. Então, o H2SO4 são 6 ácidos os principais. Uhum. Né? Desses 6 ácidos principais, todos os nomes vão se originar dele. É o HNO3. Eu nunca sei decor, então eu prefiro escrever a frasezinha. Não costumo beber clorofórmio, só pinga. Então, HH2H3, HH2H3. O3, 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 O4, O4. Então, nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico e fosfórico. Esses são os principais. E aí todos os outros vão se originar deles. Perdeu um, fica oso. Perdeu 2 oxigênios, hipooso. Ganhou um oxigênio, perico. E aí, se ele perder a água, meta. Se 2 estruturas perderem uma água, piro. Então, são todas as derivações. Então, você tem várias derivações, sempre em cima desses 6 aqui, que são os mais importantes. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Nada, imagina. É bom o povo
Tem uns aí que fica com vergonha de perguntar, mas tem que perguntar. Cadê o Manuel? Tá tudo em ordem aí, Manuel? Você chegou nesses dias aí, tá indo? Se precisar de ajuda, avisa, hein, meu? Eu vi que a Tamira gravou umas aulas para você, uns videozinhos lá. Se precisar de alguma coisa, avisa para mim também, hein, cara? Não vai ficar com dúvida, não. Tá indo, professor, devagarzinho. Eu tô vendo bastante tutorial, sabe? Procurando. Devagarzinho, aos poucos, tô me encaixando. Tá ótimo. Precisando, chama, hein? Obrigado. Agora é bom que assim, eu vou terminar bases e sais, né? Mais 2 aulas, e depois a gente começa a matéria nova. Aí provavelmente você já vai numa boa. Né? Mas precisando, avisa aí, cara. Não vai ficar com dúvida, não. Valeu. Nada, imagina. Bom, agora a gente vai falar de bases. Bases segundo Arrhenius. Bom, o Arrhenius definiu ácido como toda substância que dissolvida em água origina como único cátion o H+. Então, essa era a definição do ácido para Arrhenius. Toda substância que dissolvida em água origina como único cátion o H+. Bom, a base para o Arrhenius é quase igual. Base é toda substância que, dissolvida em água, libera como único ânion o OH-. Qual que é a grande questão aí? Ele troca uma palavrinha. Ele tira o libera e usa o liberta. Então, fiquem espertos. Lá no ácido, no começo ele usava libera para os dois. O ácido libera H+, e a base libera o H-. E aí depois, quando ele começou a evoluir, os estudos dele, e aí ele começou a diferenciar dissociação da ionização, a gente usa o termo liberta para o OH-. Por quê? Porque o OH- era um composto iônico que já estava lá. O ânion OH- já existia na base. E ele só é libertado. Então, qual que é a grande diferença entre o ácido e a base? O ácido sofre ionização. E a base, ela vai fazer a dissociação. Ela só vai se separar. O cátion já era o metal, o ânion já era o OH-. E por que isso é importante? Qual é a vantagem disso tudo? Quando você faz um negócio desse, a nomenclatura não muda. Então, o nome do composto antes e depois vai ficar o mesmo. Então, a gente não vai ter que ficar estudando lá mudança de nome. A reação de dissociação é uma reação que acontece muito mais facilmente. Então, a gente vai estudar a força, por exemplo, das bases, é muito mais simples. Então, o fato da base já ser um composto iônico, ela vai facilitar muito o processo da gente estudar as propriedades. Então, a base, ela é do tipo MX OH-. Todo OH- tem carga -1. Então, quando você vai cruzar as cargas lá para montar o composto iônico, o 1 aqui você não precisa pôr. Então, as bases vão ser do tipo MOHX. Da onde vem esse X? Da carga do cátion. Então, se eu tiver um cátion mais 1, eu só vou ter um OH-. Se eu tiver um cátion mais 2, eu vou ter 2 OH-. Se eu tiver um cátion mais 3, eu vou ter 3 OH-. E assim por diante. Então, a quantidade de OH- na estrutura não tem nada a ver. Você não pode ganhar OH-, perder OH-, que nem acontece no ácido oxigenado, que você pode ganhar e perder o oxigênio. Não acontece. Por quê? A quantidade de OH- é fixa e depende da carga do cátion. A nomenclatura de qualquer base é a mesma. É hidróxido de e o nome do cátion. Então, a nomenclatura para qualquer base, então, sei lá, se eu pegar o NaOH, ele vai ser hidróxido de sódio. Se eu pegar o
CaOH2. Vai ser hidróxido de cálcio. Se eu pegar o MgOH2, hidróxido de magnésio. Sei lá, AlOH3, hidróxido de alumínio. Então, gente, base é super fácil. Como que eu dou nome para a base? Hidróxido de e vejo quem é o cátion. Tem um detalhezinho. Quando eu tenho um cátion, que pode gerar duas ou mais bases. Por exemplo, o ferro, ó. Ó. Então, quando eu tiver bases que podem gerar dois, né, cátions que podem gerar duas bases diferentes, eu vou ter que dar nome diferente. Eu não posso chamar de hidróxido de ferro compostos diferentes. Não posso. Se são compostos diferentes, eu tenho que dar nomes diferentes. Isso acontece com os cátions dos metais de transição. Então, aqueles metais que estão no meio da tabela, eles têm cargas variáveis. Todo mundo da família 1A vai ter um cátion mais 1. Todo mundo da família 2A vai ter um cátion mais 2. O pessoal lá da família 13, do grupo 13, né, do 3A, vai ser um cátion mais 3. Então, o problema está ali no grupo do meio. O grupo do meio, o pessoal dos metais de transição, eles têm cargas variáveis. Por isso, o nome metais de transição. Bom, nesse aqui, o ferro tem uma carga mais 2. Então, eu vou chamar de hidróxido de ferro 2, o numerinho em grego. Aqui o ferro tem carga mais 3, então eu vou chamar de hidróxido de ferro 3. Na época que o Rubão estudava lá no colégio, eles não usavam essa nomenclatura, ferro 2 e ferro 3. Antigamente, com a menor carga terminava em oso. Então era hidróxido ferroso. E a maior carga terminava em nico. Era hidróxido férrico. Então, assim, ó, prestem atenção. Eu tenho várias bases do mesmo cátion. Várias não também, né? Não vamos exagerar. No máximo, aí eu vou ter 3 ou 4 bases do mesmo cátion. Eu preciso indicar a carga no fim do nome. Então, se o ferro é mais 2... porque ele tem 2 OHs, eu chamo de hidróxido de ferro 2. Se o ferro é mais 3, porque ele tem 3 OHs, eu chamo de hidróxido de ferro 3. E antigamente, bem antigamente, na época que o Rubão ainda estava no colégio, a gente chamava de hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Então, se você pegar algum exercício com esses termos, ferroso e férrico, lembre-se que é algo antigo, tipo da Mapofei. Vocês nunca nem ouviram falar da Mapofei, né? Antes de existir FUVEST, a Mauá, a Poli e a FEI faziam um vestibular único, que se chamava Mapofei. Aí que veio a rivalidade, né, da Mauá com a FEI, porque normalmente era assim, o pessoal que passava na Poli ia fazer a Poli porque era de graça, e aí quem ficava, né, que não passava na Poli, ficava entre a Mauá e a FEI. E aí o povo ia mais para Mauá, porque a Mauá era mais perto, né? E aí o pessoal da FEI eram os últimos. Então aí o pessoal da Mauá zoava o pessoal da FEI, que eram os últimos da lista e não sei o que, não sei o que lá. E aí criou-se a grande rivalidade da Mauá com a FEI. Hoje, né, são duas excelentes universidades, mas a rivalidade continua aí, né? A briga continua entre a Mauá e a FEI. Tranquilo isso? Beleza? Então, ó, já falamos basicamente de tudo das bases. A estrutura é sempre um cátion com OH-. O nome, sempre hidróxido de e o nome do cátion. Se o cátion tiver carga variável, eu preciso representar essa carga no fim do nome.
Tranquilo? Beleza? Posso pagar? Aí você lembra da força dos ácidos, que a gente tinha que fazer cálculo, descobrir alfa, maior que 50%, menor que 50%. Gente, base, tudo de boa. Ó. Base é muito, muito mais tranquilo. Quando a gente vai estudar a força das bases, base solúvel, forte. Base pouco solúvel. Antigamente a gente usava insolúvel aqui, gente. Eu fiz um sigma. Insolúvel. Então, muitas vezes você já deve ter visto esse termo insolúvel. É um termo muito usado ainda. A gente está parando de usar o termo insolúvel e substituindo por pouco solúvel. Por quê? Porque qualquer coisa se dissolve minimamente na água. Gente, se você entrar na água, você vai se dissolver na água minimamente. Algumas partículas da sua pele, do seu corpo, vão se dissolver na água. Então, até você não é insolúvel. Você é pouco solúvel. Você se dissolve pouco na água, mas algumas partículas suas vão lá para a água. Então, antigamente a gente usava insolúvel e agora pouco solúvel. Fiquem espertos com essa mudança. E a gente não tem o semiforte. Bases ou são fortes ou são fracas. Tudo bem isso? Então, base solúvel é forte. Base pouco solúvel é fraca, né? Ó, concordância nominal aqui. Pelo amor de Deus. Então, base solúvel é forte, base pouco solúvel é fraca. Bom, quem são as bases solúveis ou fortes? Então, as bases solúveis, as bases fortes vão ser grupo 1 e 2, tirando berílio e magnésio. Gente, grupo 1... pelo amor de Deus, né? É que o H já nem faz... quando eu penso no grupo 1, eu nem penso no hidrogênio, né, gente? O hidrogênio não vai formar base. Né? Então, grupo 1 e 2, os metais lá do grupo 1 e 2, tirando o berílio e o magnésio. Então, todos os metais do grupo 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, e todos os metais do grupo 2, tirando o berílio e o magnésio. Então, cálcio, estrôncio e bário são formadores de bases fortes. Eles são solúveis, então se você pegar essa base e jogar na água, ela vai se dissolver facilmente na água. Por se dissolver facilmente na água e ser um composto iônico, ela facilmente sofre a dissociação, a separação, e aí ela libera muitos OH-, por isso que ela é uma base forte. Então, assim, como que uma base é classificada como forte e fraco? Pela capacidade de liberar OH-. Como ela libera OH-? Se dissolvendo na água. Então, quanto mais solúvel for a base, mais forte ela é. Quanto menos solúvel for a base, mais fraca ela vai ser. Tudo bem isso? Tranquilo? Olha lá, a Tamira acordou, agora ela apagou, desligou o ventilador, abriu a janela. Escutei ela abrindo a janela do quarto. Que beleza, né? Acordar 10 para as 10 da manhã, ó, vida boa, né? Vocês escutaram ela falar delícia? Tá até com voz rouca, assim, ó, sabe? Aquela que dormiu pra caramba, deve estar até com a baba escorrendo assim, no canto da boca. Vou apanhar, gente, antes do café. Hoje eu apanho. Bases pouco solúveis são todas fracas. Cuidado, nós temos uma exceção.
Lógico, né? A química é a ciência das exceções, então a gente tem que tomar um cuidado. Existe uma exceção, e na verdade é uma exceção a todas as regras de base. Tudo que a gente for falar de base, a amônia é exceção. A amônia, ela não tem um cátion, ela não tem um metal. Ela não é iônica. Todas as bases são iônicas, menos a amônia. Ela não tem cátion, ela não é iônica, ela é solúvel porque ela reage com a água. E esse cara é uma base fraca, porém... Maria, que porém horrível. Deixa eu apagar inteiro. Então prestem atenção. A amônia, ela é um composto molecular, um composto formado por ligação covalente. Ela não tem cátion, ela reage com a água, ela não se dissolve na água e ela libera o H-, depois de formar o NH4OH. Aí ela vai liberar o NH4+, e o OH- em água. Só que aqui, gente, não é dissociação. Aqui vai ser o quê? Ionização. Então, cuidado com a amônia, porque ela é a única base que sofre ionização. É a única base que vai liberar o OH- a partir da ionização. Ela é uma base fraca, porém é uma base solúvel. Todas as outras bases vão obedecer o que a gente estudou. Então, todas as outras bases vão ter origem de um metal, todas elas vão ser iônicas, todas elas vão ser fortes quando solúveis ou fracas quando pouco solúveis. Tranquilo isso? Beleza? E a exceção a todas as regras é a nossa querida amônia. O que aconteceu aqui com... o Felipe está de mão levantada. Fala, Felipe. Oi, professor, bom dia. Bom dia, tudo bom? Nos ácidos oxigenados, não eram todos os hidrogênios que ionizavam. Aí nas bases tem alguma restrição para isso ou toda hidroxila vai dissociar? Toda hidroxila vai dissociar. Por ser iônica, né, então todas elas vão dissociar. O que acontecia lá nos ácidos é que os hidrogênios que não estavam ligados ao oxigênio não conseguiam se ionizar. Aqui, como todo o OH vai ser OH e vai ser um ânion, ele vai se dissociar. Então, aqui não tem dúvidas. Se você tem 2 OHs, vai sair, né, na estrutura, vai sair 2 OH-. 3 OHs, vai sair 3 OH-. Tanto que na base a gente não fala das ionizações parciais. A gente não monta as ionizações que nem do ácido lá, o H3PO4 virando HPO4, né? A gente faz as parciais. Na base a gente não faz as parciais. A gente faz a total e já era. Tá bom, obrigado. Porque todos eles vão se ionizar. Beleza. Tranquilo? Valeu. Ô, professor. Oi. Então, o NH3 sozinho, ele não é base. Ele só vira base na presença de água ou não? Ele é base. Porque qual é a definição do Arrhenius para base? Toda substância que dissolvida em água libera o H-. Tá, justo. Então, ele está lá, quietinho, NH3, ele é até um gás. Então, sei lá, você tem um cilindro de NH3 gasoso, mas ele é considerado uma base. Por quê? Porque se você dissolver na água, ele vai liberar o H-. Então, ele é considerado uma base. Né? Você não pode chamar de solução básica o NH3 gasoso sozinho, mas se dissolvido em água, ele vai liberar o H-. É que nem o ácido. HCl puro é o ácido clorídrico? Não, porque ele está puro, ainda não liberou H+. Mas é o ácido clorídrico, né? Ele ainda não liberou H+, mas dissolvido em água ele vai liberar? Então ele é ácido. A amônia é a mesma coisa. Dissolvido em água ele vai liberar o H-? Então ele é base. Beleza? Beleza, é que para ver esse processo intermediário eu pensei que não poderia ser considerado, mas beleza, entendi.
Antigamente, eles falavam que a amônia produzia uma base. Ela não era uma base, ela produzia uma base. Mas não, pela definição do Arrhenius, se você lê a definição do Arrhenius, ela se encaixa na definição de base. Então não precisa falar que ela produz uma base. Ela é uma base porque ela em água vai liberar o H-. É que tem um processo intermediário, mas ela vai liberar, então ela é uma base. Tranquilo isso? Beleza, obrigado, professor. Então tá bom. Crianças, hoje eu vou encerrar. Semana que vem eu vou terminar de falar, né? A gente tem algumas coisinhas para falar aí sobre indicadores ácido e base, algumas substâncias que servem para a gente identificar o que é um ácido e o que é uma base. E depois eu vou fazer os exercícios de base e tem lá 4 aulas para sais e eu vou fazer em 2 também, né? Que ele tem a reação lá de neutralização para depois falar de sal. Eu vou fazer tudo junto. Tranquilo isso? Beleza? Crianças, beijos. Boa semana. Fala, David. Tem tarefa? Faz os ácidos. Não, vocês já terminaram os ácidos, né? Quem não terminou os ácidos, termina, porque eu acho que tem 6 ou 7 questões só, né, para ácidos. Quem não terminou a tarefa de ácidos, termina ácido. Quem já terminou, tá de folga essa semana, tá bom? Na real tem 23, mas tudo bem. É pouquinho, vai, gente. Então vai. De 7 para 23, pouquinho. Quem não terminou ácido, então, ó, 23. O David tá chorando aí, que era muito. Quem não terminou ácido semana passada, termina ácido dessa semana. E aí a gente, semana que vem, deixa eu terminar de falar dos indicadores ácido e base, aí vocês fazem as bases, tá bom? Beleza, obrigado, professor. Imagina, obrigado, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado muito pela atenção e semana que vem estamos juntos. Quanto que eu vou receber, Alvone, pelo meu trabalho aqui de ficar aceitando as pessoas? Pode deixar, a gente vai negociar isso aí. Assim que eu gosto. também quero, então, hein? Pode deixar. Não, você não merece. Eu que aceitei a maior parte das pessoas. Você Mentira! Mentira nada. Eu aceitei primeiro. Faz uma lista de quantas vezes vocês trabalharam e eu vou pensar em alguma Eu coisa. aceitei também. É verdade, eu aceitei. Não. Quantos dias trabalhados? Quem aceitou mais ou menos, não importa. Dias trabalhados, eu vou pagar alguma coisa por dia. O Rubão me explora. O Rubão me explora toda a aula. O David, então, vai ficar rico. Vai ficar rico. Não, eu vou pagar em chocolates ou alguma coisa do tipo, David. A gente negocia. Vai pagar em diabetes, né? Deu pra entender. Tchau. Beleza, tchau, professor. Obrigado. Imagina, obrigado a vocês.